Oi, gente, de volta para a nossa última aula, né? Eu não vou utilizar o livro, mas se vocês tiverem dúvidas quanto ao conteúdo que nós vamos falar, né? Eu vou deixar para vocês a página do livro, porque é um conteúdo que nós já estudamos e como nós estamos fazendo essas duas semanas, nós estamos falando de assuntos, né, que já falamos antes para poder atualizar o nosso livro de atividade de reforço, né? E hoje nós vamos falar sobre reprodução nos animais. Só que esse assunto já foi visto da página 53 até a página 56 do livro de vocês, tá certo? Mas não sou eu que vou falar sobre essa reprodução, não. Tá certo? Eu só vou dizer a você que nós temos dois tipos de reprodução. A sexuada, que precisa de um ser macho e de um ser fêmea, e a produção assexuada, que não necessita do macho e da fêmea. Só um ser sozinho, ele se reproduz, tá? Demais, vocês vão assistir ao vídeo. Ok, gente? Então, tchauzinho. Até amanhã, quinta-feira, com fé em Deus, com mais uma série de aulas para nós, tá? Então, beijo para todos vocês. Olá, alunos, tudo bem? Hoje o nosso conteúdo de ciências vai falar sobre reprodução dos animais. A forma como eles se reproduzem, como vocês sabem, vai ser diferente dependendo da espécie, né? Então a gente vai ver aqui que existe a forma sexuada e a forma assexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre quando os espermatozoides e os óvulos se encontram. Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos produzem as células reprodutoras masculinas, que são chamadas espermatozoides, e as fêmeas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos, tá? A reprodução sexuada, ela ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, como vocês estão observando aí nas imagens. E aí vem a fecundação. A célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, ele possui uma cauda que permite o seu movimento em direção ao óvulo, que é maior e ele é imóvel. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após esse acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Mas com o passar dos dias, o óvulo ele sofre transformações, né? O óvulo fecundado ele vai sofrer transformações, porque as suas células vão se multiplicando e começa a ganhar uma forma, e é assim que um novo ser vivo é gerado. A fecundação interna, na verdade, ela é o encontro das células sexuais dentro do corpo da fêmea, tá? E é isso que a gente chama de fecundação interna. A gente pode observar isso com as espécies de mamíferos, de répteis, de aves e de insetos também, tá? Na fecundação interna, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E a gente também tem a fecundação externa. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Como vocês podem observar aí na imagem, os anfíbios, né, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa, tá? Os embriões
dependendo da espécie, pode se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Agora a gente vai falar sobre os vivíparos. Os vivíparos, eles são os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá? Essas espécies, né, é a mãe que supre todas as necessidades de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos e em alguns peixes, répteis e insetos. A gente agora vai falar sobre os ovíparos. Os ovíparos, eles são os que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. Os nomes são parecidos, mas a gente precisa ter atenção para não confundir. A gente tem agora os ovovíporos. Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo eles aquecidos, tá? É uma informação sobre os vivíparos que eu não havia dado antes. Agora sim a gente vai falar sobre os ovovíparos. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. Algumas espécies de serpentes, tubarões e invertebrados são ovovíparos, tá? Então, o que acontece? Qual é a diferença dessa espécie para os ovíparos? Porque eles, mesmo dentro de ovos, eles ainda ficam dentro do corpo da mãe, tá? O desenvolvimento dos embriões. O período de desenvolvimento dentro ou fora da barriga da mãe, ele vai variar de acordo com a espécie. Aqui eu coloquei um exemplo de um gato. O gato dura 2 meses, já o ser humano, 9 meses. Né? A gente tem também a galinha. A galinha, depois que coloca o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias. Bom, até agora a gente conversou sobre a reprodução sexuada, certo? Machos e fêmeas. Agora a gente vai falar sobre a reprodução assexuada, tá? E aqui como exemplo, a gente tem a estrela do mar. O que é a reprodução assexuada? Ela não ocorre com a junção de células reprodutivas. Na reprodução assexuada não tem essa junção, tá? Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não tem acasalamento nem fecundação nesses casos, como vocês estão vendo aí, é o exemplo, né? As estrelas do mar, elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com a mesma característica a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem e tomam a forma de um indivíduo normal. Olha que interessante, né? E a gente tem também alguns animais, como as abelhas e as formigas, elas conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho, tá? Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada a gente chama de partenogênese. Ok, galera?